Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a conferência 24 do Freud, o estado neurótico comum. Eu resolvi falar dessa conferência 24 para vocês, primeiro no intuito de convidar a ler essas conferências do Freud. São conferências de 16 e 17, ou seja, mais ou menos no meio da obra dele já. Ele está apresentando o resumo do que ele já viu até 1917 e está apresentando ideias novas que vão ainda ser desenvolvidas na obra dele. Nessa conferência em particular, queria destacar primeiro a crítica à noção de saúde, que vai aparecer aqui, e também a ideia de uma pulsão sexual tóxica, ou de uma sexualidade tóxica. Queria destacar essas duas ideias, vamos ver no passo a passo como que ele apresenta isso. Uma das grandes ideias do Freud, que vai aparecer inclusive numa outra conferência dele chamada O Sentido dos Sintomas, é a ideia de que o eu ele tem benefícios ao ter sintoma. Isso é uma novidade, eu acho, assim, no século XX, né? Porque começa a aparecer um certo ideal de saúde, um ideal de que a gente não pode ter sintoma, de que o sujeito pode ser funcional, altamente adaptado à realidade, ao mundo do trabalho, aos ideais amorosos, etc. Ou seja, a gente não pode ter sintoma, mas o Freud está dizendo, olha, não só parece ser inevitável ter sintoma, como há ganhos secundários e primários no sintoma. O sintoma ele é parte de um conflito, é como se fosse então uma solução de compromisso entre desejos inconscientes muito terríveis e defesas mais conscientes que nos protegem desses desejos. Então, uma solução de compromisso entre desejo e defesa que gera ganhos secundários importantes para o eu. Por isso é tão difícil abrir mão do sintoma, por isso a gente não consegue simplesmente ir para um certo ideal funcional, adaptativo, porque esse ideal adaptativo vai ser inclusive alvo de muita crítica da psicanálise. Eu acho que já em Freud, e nessa conferência aqui vocês vão ver como que essa crítica ela é potente, porque esse ideal adaptativo, na verdade, ele está a serviço do recalcamento do sexual. Ele se apresenta como um ideal que vai eliminar os sintomas, mas na verdade ele está tentando recalcar o desejo, está tentando recalcar a singularidade do sujeito diante do sexual. Então esse é o primeiro ponto a ser destacado. Então eu quero destacar esse parágrafo no qual o Freud está dizendo isso. Os sintomas também são apoiados pelo ego, porque possuem um aspecto com o qual oferecem satisfação ao próprio repressor do ego. Ademais, apaziguar um conflito, constituindo um sintoma, é a solução mais conveniente e mais agradável para o princípio do prazer. Inquestionavelmente, poupa ao ego uma grande quantidade de trabalho interno que é sentido como penoso. Ou seja, fazer o sintoma faz um circuito pulsional acontecer de tal maneira que esse trabalho do conflito seja suspenso em alguma medida, ou pelo menos mantido num certo circuito. O conflito está lá, ele é mantido, mas ele não aparece assim como uma luta, um tipo de combate, mas uma solução de compromisso, onde o desejo inconsciente encontrou um caminho que foi acolhido pela defesa em alguma medida. Essa ideia econômica na fabricação do sintoma está muito presente no Freud aqui. E olhem só, nesse mesmo parágrafo, o que o Freud vai dizer que é um pouco surpreendente. Na verdade, há casos em que até mesmo o médico deve admitir que um conflito terminar em neurose constitui a solução mais inócua e socialmente mais tolerável. Ou seja, o conflito que pode aparecer de formas, então, não sintomáticas. É isso que está dizendo aqui nas entrelinhas. Se ele constituir um sintoma, já está ótimo. Já é um caminho, já é uma solução mais inócua, ou seja, menos perigosa, menos lesiva para o sujeito e socialmente mais tolerável. Os senhores, ele vai dizer, não devem surpreender-se ao ouvir dizer que o próprio médico, às vezes, pode tomar o partido da doença que está combatendo. Não é sua função limitar-se, em todas as situações da vida, a ser um fanático defensor da saúde.
É incrível essa frase, né? Assim, num contexto no qual a gente está falando de psicoterapia, de análise, de cura, Freud vai dizer com todas as letras, olha, às vezes terminar em neurose é um ótimo negócio e não vale a pena ser defensor fanático da saúde. Ou seja, existe uma crença aqui do Freud de que a constituição do sintoma é um tipo de arranjo com o desejo inconsciente que permitiu ao eu ser mais flexível com relação aos seus desejos inconscientes, aos seus desejos sexuais. É esse o ponto, me parece, que o Freud vai insistir nessa conferência. A primeira metáfora que aparece aqui no texto é de uma mulher que é espancada, que é maltratada pelo seu marido e ela cai doente, e ela fica muito doente contra o marido dominador e ela vai usar essa arma da sua doença para sua defesa e também ela vai poder, obviamente, abusar dessa arma para se vingar desse marido que a maltratava. Então vejam nesse exemplo do Freud o que ele está dizendo da fuga para a doença, né? Talvez a constituição da neurose em situações de muita violência ela seja uma saída razoável, e pedir para que essas pessoas enfrentem a situação de violência, vão para o conflito real de maneira crua, aberta, talvez não seja uma saída imediata, né? Nesse caso aqui, a gente sabe, né? A gente está falando do machismo, a gente está falando da violência contra as mulheres. Quantas vezes na clínica a gente não tem acesso a esse tipo de situação na qual a mulher ela tem que deprimir, ela tem que fazer sintomas graves para, de alguma maneira, encontrar um tipo de proteção, um tipo de alívio do conflito externo, da violência externa que ela sofre. Essa ideia de que o sintoma ele pode vir ao auxílio do sujeito em situações de violência é uma ideia que está presente nessa metáfora aqui trazida pelo Freud. A segunda metáfora é de um trabalhador que perde uma parte do corpo. Um operário que sofre um acidente, fica aleijado e a partir desse novo corpo aleijado, ele começa a ganhar então o seu sustento sem trabalho. Ou seja, ele vive a explorar a sua mutilação pedindo esmolas. Ora, se fosse dado, diz o Freud, a esse trabalhador a possibilidade de voltar a trabalhar, talvez ele não quisesse, talvez ele preferiria continuar com esse modo de vida mutilado. No caso das neuroses, o que corresponde a uma semelhante exploração secundária de uma doença pode ser descrito como ganho secundário. Então, o que o Freud está usando, a partir dessa metáfora aqui do trabalhador aleijado, é que eu posso abrir mão de uma parte da minha vida, da minha criatividade, do meu poder, se houver vantagens para isso. E não necessariamente esse ideal, por exemplo, trabalhar, ter todo o corpo plenamente funcional, não necessariamente esse ideal vai estar em primeiro lugar. Às vezes, o desejo de não trabalhar, o desejo de ser servido, o desejo de ser sustentado, de ficar na posição de vítima, etc., talvez esse desejo seja tão poderoso quanto esses ideais que supostamente eu deveria obedecer, eu deveria me submeter. Num determinado momento, então, aqui da conferência, o Freud começa a falar das neuroses atuais. Essa categoria nosográfica, como vocês lembram, está muito presente no início da obra do Freud. Por neurose atual, o Freud inclusive vai destacar alguns tipos puros dessas neuroses atuais, na página 454 aqui, ele vai dizer que a neurastenia, a neurose de angústia e a hipocondria são neuroses atuais desse tipo. Freud está tentando destacar uma diferença entre as psiconeuroses de transferência, como ele vai chamar, que são as neuroses clássicas que a gente conhece, neurose obsessiva, fobia e histeria, desse outro campo estranho à clínica, que é a neurose atual, que na época, no início da psicanálise, no comecinho do século XX, Freud estava tentando entender que, por exemplo, a masturbação ou o coito interrompido, ou seja, a não distribuição adequada da energia sexual, e aí estava muito misturado no pensamento do Freud, o sexual ampliado do sexual genitalizado. O Freud está falando que a neurastenia ela é causada pela masturbação, ou seja, por um certo excesso sexual que não é catalisado de maneira correta.
existe inclusive o pressuposto dessa maneira correta, né, que é o coito completo, heterossexual provavelmente, para, por assim dizer, escoar a energia sexual completamente. Se isso não foi feito, o sujeito começa a apresentar esse quadro geral aí das neuroses atuais, né? A neurastenia hoje poderia ser considerada aquilo que é uma síndrome do estresse ou do burnout, fadiga, dores de cabeça, um certo mal-estar permanente, cansaço, sono, essa ideia de que tem alguma coisa angustiando o sujeito, mas só que ele não sabe o que é. Esse campo, então, das neuroses atuais começam a aparecer aqui nessa conferência do Freud para meio que apontar, talvez, para um elemento que não pode ser metabolizado, talvez em todas as neuroses. O Freud elabora uma hipótese aqui nessa conferência de que talvez na própria psiconeurose, então essas maiores que a gente conhece, a histeria, neurose obsessiva, tenha um núcleo de neurose atual. Tenha algo aí disso que ele está trazendo aqui do corpo. É uma tese que aparece de vez em quando na obra do Freud que eu queria destacar aqui na obra dele nessa conferência. A metáfora que ele vai usar para isso é a metáfora do grão de areia que serve, né, de base, por assim dizer, para o molusco fazer a camada de madrepérola, vai formando a pérola, né? Então ele vai dizer com todas as letras, né? Um sintoma de uma neurose atual é frequentemente o núcleo e o primeiro estágio de um sintoma psiconeurótico. E quero destacar essa metáfora que vai aparecer da sexualidade tóxica. Ainda falando de uma analogia com a fisiologia, o Freud vai dizer: penso que não podemos evitar considerarmos as neuroses resultado de distúrbios no metabolismo sexual, seja porque se produzem mais toxinas do que o indivíduo pode metabolizar, seja porque as condições internas e até mesmo as condições psíquicas limitam o emprego adequado dessas substâncias. Ou seja, Freud está falando de uma certa toxina, de uma certa toxidez do sexual que não pode ser metabolizado. Ainda então vai aparecer uma certa confusão entre a vida sexual genital presente nessa nosografia das neuroses atuais, então uma confusão entre vida sexual genitalizada e pulsão sexual, mas a ideia geral, aqui se a gente pensar no todo, na obra dele ampliada, de fato parece ter alguma coisa no sexual por constituir o desejo inconsciente que é imetabolizável, radicalmente imetabolizável. E que se o eu consegue se apropriar de maneira mais flexível desse desejo inconsciente, do desejo que está ligado à sexualidade infantil, se ele consegue se apropriar de forma mais flexível, então vale a pena, de alguma forma, acolher a produção do sintoma. Então é uma conferência que eu acho que vale a pena a leitura mais pormenorizada. Primeiro porque está dizendo que existem elementos no corpo, talvez, na própria constituição do sujeito, e elementos também externos na relação com o mundo, que são absolutamente difíceis de manejar. O exemplo do trabalhador, o exemplo da mulher que apanha, são exemplos dessas situações externas, difíceis de manejar. Mas existem também situações internas muito complexas e difíceis de manejar. O próprio corpo como algo que produz algo que a gente tem que metabolizar, se apropriar e que talvez no limite seja impossível. Diante dessas impossibilidades, externas e internas, a fabricação de um sintoma pode ser um alívio. É para isso que essa conferência parece estar sendo escrita, né? Para fazer um certo tipo de elogio ao sintoma. Eu acho que isso vai aparecer mais tarde, principalmente na obra do Lacan, quando ele fala do sintoma como um arranjo também singular que fez com que o sujeito encontrasse um determinado lugar para o seu desejo, de tal maneira que a singularidade, né, desse arranjo, o desejo inconsciente meio articulado às defesas, que essa singularidade tenha sido um arranjo que salvou o sujeito e do qual a gente não precisa retirá-lo. A gente não precisa, em nome de um ideal adaptativo, tentar acabar com o sintoma. É interessante ver nessa conferência do Freud a ideia de que o sintoma pode ser uma marca singularizada do que fazer com o desejo.
Então eu acho que está aqui assim, uma das origens, né, do que vai ser isso que a gente pode chamar na psicanálise de elogio ao sintoma ou crítica aos ideais de saúde psíquica que vão aparecer ao longo do século XX também atrelados à psicologia e à psiquiatria. Então a gente tem uma crítica a esses ideais de saúde na medida em que reconhece o sintoma como uma saída singular para o desejo, em especial quando a gente está se defendendo de situações extremamente violentas ou extremamente incontornáveis, sejam internas, sejam as externas. Então era isso a leitura que eu queria propor dessa conferência, uma conferência como todas as outras introdutórias, né? Elas vão e voltam na obra do Freud, eu acho que vale muito a pena ler. Queria saber o que vocês acharam aí dessa ideia, eu acho que é uma ideia super interessante, né? Crítica, eu acho que vale a pena a gente conversar. Deixem aqui seus comentários, compartilhem, vejam outros vídeos sobre isso aqui no canal, principalmente um vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo sobre o que é a pulsão sexual, por que a pulsão ela tem que ser considerada sexual e por que ela é, afinal, imetabolizável. É essa a tese que está aparecendo aqui nessa conferência. Então, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, a gente se vê na próxima.